Bom dia a todos. Antes do almoço vamos falar sobre formação. Queria explicar que a minha apresentação não vai falar um pouco da história, um pouco das necessidades que têm sido sempre discutidas com os diversos parceiros, ou seja, com todos os PALOP, e as soluções que foram encontradas foi o resultado dessas discussões. E depois farei alguns exemplos do que nós fizemos. Portanto, qual era a dimensão do problema? Ontem, o doutor-chefe do INCA, desculpe, não me lembro o nome, mas falou de que até 2030 vai haver um aumento da taxa de incidência de cancro no mundo, mas que será em África, onde vai ser o epicentro do furacão. Quer dizer, a taxa de incidência vai ser mais elevada no continente africano e, como sabem, as pessoas que morrem por cancro cada ano é mais alto do que se juntarmos o HIV, a malária e a tuberculose. Portanto, é uma situação de aumento da incidência preocupante e que, em África, nós temos que estar preparados para que este evento seja tratado de acordo com a importância que tem. Como é que nós decidimos realizar em conjunto o treino das nossas equipas? Tivemos em conta estes 6 pontos. Primeiro, o Plano Nacional de Cancro. Segundo, as neoplasias mais frequentes. Terceiro, os recursos que existiam. Quarto, os programas educacionais e as leis de cada país, porque era preciso termos em atenção em que ecossistema estávamos, para que não afrontássemos as regras locais. Por fim, a metodologia. E tínhamos 2 formas de ensinar. A não formal, que era rápida, e a formal, que tinha os princípios locais da formação e a vontade dos formandos em terem um certificado que tivesse impacto na sua vida profissional. E, por fim, a multidisciplinaridade. Em relação ao Plano Nacional de Oncologia, nós tivemos que fazer formação em cada um destes aspectos, não só de registro de cancro, como prevenção, como diagnóstico precoce, como diagnóstico e tratamento, como cuidados paliativos e sobreviventes, mas também os sistemas de informação. Ainda há bocado, o professor Ted Trimble falou do que são os registros dos dados vitais, que são fundamentais para podermos programar, para podermos gerir o problema da saúde pública e do cancro em particular. E como vocês podem ver, há várias atividades que têm que ser profissionalizadas para que nós possamos ter resultados. Não só na prevenção de cancro, porque as pessoas que conduzem aquelas feiras, que fazem a formação das pessoas, que comunicam, têm que saber como fazer e que têm que medir os resultados, para que não seja só um simples contacto com a população. Tem que haver impacto, tem que haver resultado. Também, em relação ao diagnóstico, ao treino de diagnóstico, é importante formarmos os técnicos, ver se as técnicas que usamos são reliable, são realmente úteis e se podem ser continuadas e se os dados que nós obtemos permitem tomar decisões. Portanto, todos estes aspectos foram necessários. Também era necessário integrar os tratamentos. O nosso tratamento é multidisciplinar e era importante que todos os elementos da equipa tivessem conhecimentos semelhantes para que a conversa e a decisão da consulta multidisciplinar fosse útil e acrescentasse, não fosse só um monólogo. Era também importante tratar os cuidados paliativos e conhecer
já que cuidados, que realidade de cuidados paliativos existia no local, para aproveitarmos essa formação, esse conhecimento, para incluirmos os doentes oncológicos nessa organização de cuidados paliativos que, como sabem, em muitos países africanos começou por causa do HIV. Também era importante fazer o registro de cancro, treinar os registradores, treinar os estatísticos, treinar os sistemas, saberem utilizar os programas informáticos, saberem resolver os bugs dos programas informáticos e saber colher os dados. E às vezes a colheita dos dados tem que ser ativa, outras vezes pode ser passiva. E tudo isto era necessário formar. E essa formação tinha que ter vários perfis. Tinha que ser online, tinha que ser presencial, tinha que ser, às vezes, como dizemos, be-learning, com uma formação online e uma formação prática. E também era importante tratar os nossos sistemas de informação, porque os nossos sistemas de informação, ontem viram os colegas de Moçambique estarem preocupados em integrar sistemas de informação, porque a ausência de integração dos sistemas de informação é a perda de informação. E às vezes, quando queremos saber de onde é que está o documento-fonte, não o sabemos, não conseguimos completar a informação. Portanto, e por fim, tínhamos que tratar dos nossos sobreviventes, porque existem sobreviventes, não só existem casos de doença paliativa, e cada vez existem mais sobreviventes, e doentes que ficaram doentes pelos tratamentos. E é preciso que nós cuidemos desses doentes. Também era preciso ensinar esses aspectos. Portanto, todos estes aspectos foram tidos em conta porque estavam refletidos no Plano Nacional de Oncologia. O outro aspecto que era fundamental era saber como é que nós íamos dimensionar a formação. A comunidade de Palop são cerca de 66,5 milhões de habitantes e que têm países muito distintos. Embora tenham uma língua semelhante, uma luta semelhante, às vezes até aspectos culturais bastante semelhantes, são muito diferentes. Desde já, na sua população. Por exemplo, Cabo Verde tem aquela pirâmide de população. Não é uma população usualmente conhecida como população africana. É uma população já mais envelhecida. Tem claramente problemas diferentes do que uma população que vão ver mais jovem. E aqueles é o perfil das doenças oncológicas mais incidentes, mais frequentes. E estes dados já são dados de um registro de cancro de base populacional. Portanto, já são dados confiáveis, já são dados que nos permitem gerir. E era preciso, e já era produto de ensinos prévios. Se olharmos para Angola e Moçambique, são os dois países que têm uma pirâmide de população muito jovem, que têm, esse aspecto é importante também. Contudo, começa a haver sinais de envelhecimento. E têm os aspectos que falámos há pouco. Têm as doenças infectocontagiosas com uma carga importante que caminha ao lado da carga das doenças crónicas. E nós temos que compatibilizar estas duas coisas. Às vezes não há dinheiro, como estava a falar, para as duas situações. E é preciso priorizar. E então também tínhamos que ensinar como priorizar, como vamos priorizar. E o que é que vamos priorizar? Em relação a Santo Tomé e Príncipe e Guiné, nós não temos dados de base populacional. São dados obtidos e estimados com base nos dados dos países à volta. Portanto, nós não sabemos bem se isto é assim. Mas vejam as duas pirâmides de população. Estão a envelhecer. Portanto, não são semelhantes às de Angola e de Moçambique. Já começam a ter um número de idosos que é importante. E, portanto, é necessário percebermos que a taxa de doentes oncológicos deve estar a crescer. Deve ser maior do que há uns anos atrás. E necessitamos de ajudar estes colegas a organizarem os seus serviços de oncologia. Esta é a taxa de mortalidade que está publicada no Globocan de 2022 e, para isto, era necessário formarmos uma equipa multidisciplinar. E uma equipa multidisciplinar
significa que não é só médicos, mas temos que ter médicos e médicos das especialidades core, os outros médicos das especialidades que nós necessitamos de apoio e necessitamos de psicólogos, de farmacêuticos, de técnicos de vária ordem, de laboratório, de radiologia, de bloco operatório. Precisamos de biologistas e bioquímicos e precisamos de enfermeiros. E enfermeiros que falem a mesma linguagem, que entendam o que se está a tratar, que saibam quais são as funções no seu local de trabalho quando estão envolvidos num serviço que pretende fazer o controle de cancro. E começamos por tentar fazer um levantamento das necessidades de cada país em relação para aquelas tarefas que são as tarefas do Plano Nacional de Oncologia. E estes dados, como sabem, é uma interrogação, porque cada dia surgem mais necessidades, surgem mais necessidade de estender a rede e, novamente, temos necessidades de profissionais. Mas há outros aspectos. Há muitas pessoas que não querem tratar de doentes oncológicos e não estão interessados naquela área. Portanto, temos uma fonte de profissionais que vêm das diversas escolas que não querem dedicar-se à oncologia. Mas há outros que estão interessados. E há outros que temos que recrutar e fazê-los ficarem interessados. E depois temos que encontrar formas de os treinar de forma útil e que seja também útil para a sua carreira profissional. E então, estas eram as necessidades, era necessário avaliar as necessidades de formação, quais eram os currícula importantes para que nós pudéssemos formar, quais eram as bases curriculares que existiam para podermos construir em cima desses currículos, como é que haveríamos de fazer o treino, havia formação que tinha que ser feita no terreno ou durante o trabalho, era preciso ter um feedback muito grande por parte dos formandos para saber se o caminho estava a ser o adequado e se eles estavam a entender realmente e a perceber aquilo que se pretendia ou se era uma formação que era desadequada. E depois avaliarmos. E, por fim, mantermos a continuidade de formação e o suporte dos formandos e dos formadores. E tínhamos um outro problema. Tínhamos que decidir educação formal ou educação não formal. A educação formal é aquela que é atrativa pela maior parte das pessoas, porque tem um currículo estratificado, tem credenciais, certificação, habitualmente tem momentos e locais apropriados para ensino, seja ela feita de forma presencial, seja ela feita de forma à distância, mas permite um envolvimento de longo termo. Mas nem sempre é possível, nem sempre há capacidade e tempo na resposta que precisamos de dar para este tipo de formação. E então temos a formação não formal. E esta é flexível, permite fazer formações diversas, faz um grande apelo às capacidades de fazer e aos conhecimentos prévios e é preciso fazer uma informação contínua e fazer avaliação também. Ela é acessível e é inclusiva, mas muitas vezes quando as pessoas só fazem formação não formal, depois deixam de estar interessados porque não tem impacto na sua vida profissional. E as pessoas não querem fazer esse tipo de formação quando ela é só esse tipo de formação. Eles querem uma formação que lhe permita uma continuidade de carreira e um financiamento apropriado. Portanto, temos também estas necessidades no momento em que temos que fazer o treino. Então, o que é que nós fizemos? Este foi o nosso modus operandi. Nós fizemos primeiro aquilo que nós falamos Oncopalop 01, 02, 03, 04, eram as etapas. E a primeira coisa foi fazer avaliação das necessidades de treino. Segundo, desenvolver em conjunto com experts e com as pessoas de cada país as necessidades. E um currículo que fosse adequado para a resposta àquilo que pretendemos fazer, com os recursos que existem e com
as boas práticas. E então começámos por fazer, de facto, uma formação não formal. Primeiro hands-on e on-job, e a seguir, quando começámos a ouvir os colegas daquilo que eu já referi, começámos então a passar para uma formação mais formal. E nessa formação mais formal tivemos recurso à realização de cursos fellowship, com um pouco, como ontem foi bem explicitado, para a ginecologia, para o feliz e sucesso que o grupo em Moçambique fez na área da ginecologia, que é Também começámos a fazer em áreas que já vão ver quais foram. E esta quinta etapa, que é o Oncopalop 04, é aquilo que estamos agora a discutir com os diversos PALOP. É como é que a formação agora passa a ser feita pelos países. Como é que é feita pelos países? Pode ser suportada ou ajudada pelos formadores, mas tem que ter a formação local, formal, em que perpetue e prolifere os quadros na justa medida daquilo que são os programas de cada país. Aqui foi a avaliação das necessidades, e foram estes os 4 pontos que nós tivemos que avaliar, e fizemos-lo em vários países e em vários contextos. Mas também foi importante, e isto foi necessário, e é necessário ter em conta, que é estabelecer a rede. E a rede tem pessoas tão diferentes como a escola, a high school, que é aí que se começa, e depois falarmos com as profissões e as ordens científicas e dos médicos e dos enfermeiros, etc., porque eles têm objetivos próprios, os financiadores, as universidades, os hospitais, os institutos técnicos, os especialistas de formação não formal, os centros científicos, eu peço desculpa porque isto desformatou, e os centros de investigação. Tudo isto foi preciso fazer, e podem ter a certeza que em cada um dos países das PALOP existem cada um destes elementos. E estão ativos e devem ser ouvidos, porque senão vão ser barreiras. E estes foram exemplos de várias formações na área em Benguela, na formação do cancro da mama, depois a formação de técnicos de farmácia para a preparação de quimioterapia, técnicos de anatomia patológica e radioterapia, laparoscopia em cirurgiões, formação dos formadores, depois a formação em sala branca para que houvesse o mínimo de contaminações quando percebemos que havia contaminação do espaço e dos profissionais na preparação dos doentes, a capacitação já pelos próprios países, a formação de internos de instrumentistas e de cirurgiões já na fase em que os cirurgiões estão a fazer e nós estamos a ajudar, estamos a ver só, e já uma área mais à frente, que era o programa de mestrados e doutoramentos. Quando pensamos em mudar para a formação formal, necessitávamos de fazer um currículo, então, formal, mas que tivesse a visão de todos os especialistas e também das boas práticas e daquilo que é as instituições de formação. E em Moçambique fizemos, por exemplo, o desenho, um Delphi, onde discutimos o currículo da formação de oncologistas cirúrgicos. E com esta metodologia fizemos também para outras áreas, farmácia, medicina oncológica e radioterapia e enfermagem. E foi com base nesse currículo, depois foi discutido em momentos de junção dos diversos PALOPs, em que ficámos com uma ideia de qual era o currículo definido para podermos trabalhar. Com base nesses currículos, fizemos uma série de fellowships, foi no período do Covid, como ontem
a doutora Hermínia explicou, fizemos formações específicas. Oncologia cirúrgica, que demorou 6 meses, mais um estágio, já vou falar dele em particular. A formação de enfermeiros, que demorou quase um ano, e fizemos 2 grupos de enfermeiros licenciados e enfermeiros ajudantes, vá lá. Fizemos formação em oncologia médica e radio-oncologia, tudo com um perfil de fellowship e um curso de especialização em farmácia oncológica com farmacêuticos. Eu vou, para dar exemplo de um destes cursos, vou explicar o que fizemos em oncologia cirúrgica. Este artigo já está publicado e refere-se aos resultados dessa formação. Portanto, foi uma formação que ocorreu entre 2020 e 2022. Para quem eram as pessoas elegíveis, ou eram internos residentes, portanto, residentes de cirurgia no último ano, que já tinham que fazer um exame e tinham que ter uma atividade, pelo menos de 24 meses, já de treino cirúrgico no país, e tinham que fazer um exame para que pudessem passar para participar nesse fellowship, ou cirurgiões que já tinham experiência e que vinham fazer a sua formação em oncologia cirúrgica. Qual foi o currículo utilizado? Foi o programa de formação da ESSO, da European Society of Surgical Oncology, e também os apontamentos locais que o Delphi, que o consenso de Delphi, da discussão do currículo, aportou. Portanto, juntámos essas 2 formações com as ideias locais e aquilo que é a formação tradicional e fizemos este currículo. Este currículo teve a duração, portanto, a parte teórica teve a duração de 6 meses e houve 3 exames teóricos. Portanto, houve 3 exames teóricos daquelas disciplinas e, por fim, houve um estágio prático que, para as pessoas que já tinham formação e que eram cirurgiões, foi de 3 meses, no Centro de Oncologia em Portugal, hands-on. E, para os residentes, tiveram um treino no país, em Portugal, de 24 meses. Portanto, foram aspectos distintos. E depois foram avaliados e era o score de avaliação dos resultados. Neste programa participaram 24 pessoas, 3 urologistas, 2 de Cabo Verde e 1 de Moçambique, um cirurgião torácico de Moçambique, 2 estomatologistas, os 2 de Moçambique, e 18 cirurgiões gerais, em que vieram de Angola, de Cabo Verde e de Moçambique. Entretanto, vem a distribuição das pessoas pelos países. Havia também não havia só cirurgiões, havia também cirurgiões de género feminino. E este é o preço que foi calculado dos custos desta formação, e este preço foi financiado com o apoio da Gulbenkian, que permitiu que esta formação ocorresse, e isto é semelhante ao que aconteceu em cada um dos fellowships. Estas foram as avaliações após os exames que falei. Este foi também feito uma avaliação de satisfação por parte dos próprios, não é? E qual foi as dificuldades que tiveram quando regressaram aos países para implementar a sua atividade após a realização deste fellowship. Aqui é um exemplo de cirurgiões de Angola que receberam o seu título, cirurgiões de Angola que já estão a dirigir áreas de cirurgia oncológica e a entrega de diplomas em Moçambique
neste caso foi a medicina oncológica e foi a farmacêuticos. Os diplomas de enfermagem já tinham sido entregues. É um exemplo. Agora temos um novo desafio, e este novo desafio peço-vos ajuda porque vai acontecer aquilo que tem sido discutido. É como é que nós vamos fazer um fast track formativo, tendo em conta especialidades médicas e outras especialidades que não são médicas. A proposta que tem vindo para cima de mesa é fazermos, desculpem ter ficado desformatado, é fazermos um curso de pós-graduação em Oncologia, seguido de formações contínuas, que podem ser organizadas no país ou podem ser aportadas pelas sociedades científicas. Isto na área das outras especialidades. Na área das especialidades médicas, fazer durante a especialidade médica uma formação de Oncologia e também reforçada durante as áreas de especialidades médicas, ou fazer um fellowship para as pessoas treinadas que lhes permita adquirir a subespecialidade de Oncologia. Esta discussão são as ideias que estão a surgir da discussão que tivemos na Aortic com os colegas não sei se se lembram, quase todos estiveram aqui, na nossa reunião no Senegal, sobre como vamos formar agora as pessoas nos próximos períodos. Em relação ao mestrado de Oncologia, essa ideia já está, por um lado, financiada pela Fundação Carlos de Gulbenkian e vai ocorrer em Moçambique com o apoio a Cabo Verde. E também há um programa a ser desenvolvido por Cabo Verde. E há, neste momento, a discussão com as autoridades angolanas para se realizar um programa semelhante com Angola. Portanto, e como é que é este programa? Temos um tronco comum de formação, e este tronco comum de formação envolverá as diversas especialidades da equipa multidisciplinar, e depois temos uma formação específica de cada área de especialidade. E, por fim, temos uma área prática formativa que consubstanciará a formação dos diversos especialistas. Portanto, este programa não está aprovado em nenhum sítio. Está, neste momento, a ser discutido pelos conselhos científicos de cada universidade e de cada autoridade das áreas de Oncologia. Eu lembro aqui o programa do Brasil. E vejam bem como o caminho que eles fizeram é um caminho que, curiosamente, ou não, é um caminho semelhante ao que nós estamos a fazer. E não deve ser por acaso. E, portanto, lembro que este programa é um programa interessante, depois gostaria de ouvir a opinião do colega do Brasil, e que tem áreas... Mas eles também já passaram por fellowships e têm, porque coexistem estas duas possibilidades. Uma formação integral em Oncologia Cirúrgica e uma formação de subespecialidade em Oncologia Cirúrgica, por exemplo. Este, então, é o programa que nós temos para Oncologia Cirúrgica, que é um exemplo que eu posso dar, que estou mais envolvido, 24 meses, 6 meses teórico e 18 meses prático, que poderá ser repartido entre o país e um período fora do país. Estas são as áreas de formação. Estas áreas de formação estão baseadas em 2 currículos. O Currículo Mundial de Oncologia Cirúrgica, foi aprovado sobre a proposta de um cirurgião americano e que foi publicada na revista de Oncologia de maior impacto dos Estados Unidos, que é combinada com o programa da ESSO e as decisões do Delphi que foi feito com os PALOP. Portanto, temos estas áreas e temos uma área de treino prático. A prova do princípio já foi feita
E nós temos acompanhado nestes últimos 2 anos, desde 2022 a 2024, a atividade cirúrgica que os colegas que fizeram este processo estão a fazer. Um pouco como se está a fazer na ginecologia, e os resultados, em termos de tratamento dos doentes, são impressivos. Portanto, contudo, como devo dizer, a formação não é só de um parceiro. É uma atividade de colaboração de todos, onde tem havido, felizmente, a integração de várias forças. As pessoas têm estado aqui a falar sobre isso, onde envolveu vários parceiros, e o problema, o importante é o resultado. E o resultado é capacitação local e independência de cada país para formar os seus próprios quadros. É isso que pretendemos. Portanto, em relação ao treino, 30% não formal, 60% nacional, em que esta pode ser 30% mista, nacional e fora, e 10% fora do país. Isto é o que está mais ou menos aceito como o possível e o interessante para o desenvolvimento e a independência em capacidade formativa de cada um dos países. Agora, é preciso, e esta eu penso que é a palavra mais importante e que tem sido aquilo que os países dos PALOP têm nos dito, que é estabelecer um conhecimento e um repositório nacional em oncologia. E para isso é necessário fazermos todos estes pontos. E se nós conseguirmos passarmos estes pontos, passamos do PALOP 1, PALOP 2, 3 e chegarmos ao PALOP 4, que é a formação formal no país, com qualidade, com boas práticas e perene. E vou terminar dizendo o que disse a Isabel. Se queres ir rápido, vai sozinho, mas se queres ir longe, vai acompanhado. Muito obrigado. Pausa para almoço, mas antes de sairmos para almoçar, gostaríamos de vos dar uma indicação sobre uma alteração ao programa no final do dia. Os autocarros partem para os hotéis no final da sessão da tarde, por volta das 5 horas, e depois partem para o jantar na Fundação HCAN pelas 19 horas. Por favor, estejam prontos para o pick-up na saída dos vossos hotéis pelas 19 horas. Muito obrigada e bom almoço a todos.